Ele nasceu em Fortaleza no dia 11 de maio de 1986. Ele jogou como lateral esquerdo, meia, atuou em Corinthians, Fortaleza, Sporting de Portugal, Hertha Berlim, dentre outros times. Rony Eberson Furtado de Araújo é o nosso maestro de hoje. Parceiraço Rony, satisfação de receber aqui no Maestros da Bola. Obrigado aí pelo convite, Maestro da Bola. É um prazer imenso estar aqui, tendo esse papo com vocês, falando um pouco da minha história. Beleza, eu falei que atuou como lateral e meia, mas oficialmente o Rony ainda não se aposentou, né? Não parou, oficialmente ainda não se aposentou. Cara, vamos começar aprendendo sobre a tua história antes do profissional. O que o Rony fazia aí antes de se tornar um jogador conhecido internacionalmente? Onde estava? Era na base? Era no subúrbio? Enfim. Como todas as outras crianças, né? Que começa sempre aquela peladinha, um rachinha na pracinha, né? E eu, particularmente, eu não levava muito o futebol muito a sério quando pequeno. Era mais o meu irmão. E depois surgiu essa oportunidade de fazer um teste na ABB com o professor Salmito, né? Que Deus o tenha, que para mim e para o meu irmão foi um paizão que nos ajudou muito. E depois daí eu peguei gosto da coisa, né? E logo em seguida fiz 3 partidas na base do Fortaleza. E que foi treinador também do meu pai, né? Finado também Jurandir, que Deus não tenha. Jurandir Alves, né? Isso, que era o treinador. E depois daí já fui para São Paulo, né? Com meus 15 anos. Surgiu uma peneirada do Juventus, né? E meu pai, eu era muito novo e falei pro meu pai, pai, chegou isso pra mim. Meu filho, se você tem esse sonho, se manda. E deu no que deu, né? Graças a Deus, pude realizar o meu sonho de ser jogador profissional. Foste para São Paulo com 15 anos, cara? Isso. Juventus, aí depois tem uma história que a gente vai falar ainda sobre Corinthians e tal. Para quem não sabe, o Rony está falando aqui, o meu irmão, o Salmito foi importante para mim, para o meu irmão, meu irmão jogava mais isso, meu pai e tal. Para quem não sabe, o Rony é irmão do Rafael, que jogou muito tempo na Alemanha, ainda hoje joga, não joga mais, né? Hertha Berlim, e é filho, ambos são filhos do ex-atleta do Ceará, do Fortaleza, Caetano, que jogou como lateral, batia bem pra caramba na bola, tá? Então, Caetano é o pai dos garotos, Rony, e o irmão do Rony é o Rafael. Cara, vamos lá. Então, tu chega com 15 anos no Juventus, tá? Jurandir Alves foi que te levou? Não, foi naquele tempo era a Eurosport, né? Eurosport. Isso. Sim. Que tinha, inclusive, uma parceria com o Corinthians, se eu não me engano, Isso, né? Depois fizeram uma parceria. Tá, então vai lá. Tu chega no Corinthians, e aí? Aí cheguei no Corinthians, no juvenil, e posso até estar enganado, assim, os nomes dos treinadores, né? Ganhei 2 Copas São Paulo e logo em seguida, se eu não me engano, não sei se foi o Tite, ou acho que foi não lembro bem. Teve o Zé Augusto. Zé Augusto, e isso foi na base, né? Aí base. No profissional quem me subiu, não sei se foi o Bittencourt ou foi o Tite, eu não lembro bem. Certo. Logo em seguida a Copa São Paulo de 2004, né? E 2005 fui campeão brasileiro, né? Com aquele time que era os Galácticos que tinha, né? No Corinthians, que tinha Tevez, Nilmar, Carlos Alberto, Roger, Gustavo Neri. E foi isso. Acho que depois que eu fui campeão brasileiro, antes disso fui campeão mundial pela seleção, né? Em 2003, sub-17. Ganhamos da Espanha, na Finlândia. E depois daí foi só alegria, né? Acho que foi uma passagem assim muito, para mim futuramente foi muito bom, né? Até porque eu joguei com grandes jogadores que mundialmente no futebol e eles passaram essa experiência para mim, né? Junto com meu pai, né? Que também me ajudou muito. Então vamos lá, tu chega, a gente fala já sobre seleção, vamos para o Corinthians, já que eu pulei essa etapa da seleção, que foi campeão e tal, mas vamos falar do Corinthians aqui.
Tu falaste aí em ótimos nomes realmente, né? No mundo do futebol, nomes conhecidos, referência e tal. Tu falou Gustavo Neri. Quando tu foi para o Corinthians, tu ainda jogava como lateral esquerdo, é isso? Tu foi reserva dele? Eu era o reserva dele, né? E tem até uma história engraçada que ele era um clássico, meu primeiro clássico, Corinthians e São Paulo, né? E o treinador era o Márcio Bittencourt. E ele pediu pro Márcio para ele jogar no meio, para mim jogar na lateral. E o Márcio, pronto, apostou, legal, né? Legal. E pronto, era o meu primeiro clássico, era 17 anos já era. Com 17 anos eu, pronto, eu não ligava pro meu pai, tô nervoso, ligava pro meu irmão, aí só lembro que o meu pai falava, ó, te vira, tu escolheu isso aí, agora é contigo. Aí pronto, aí foi até aquele jogo que foi 1-1 e eu fui muito bem nesse jogo. Legal, né? O Gustavo Neri poderia se preservar, se poupar, não, a vaga é minha e tal, mas ele pediu para jogar no meio para te dar essa oportunidade. Garoto lá com 17 anos, vindo do Nordeste e tal. Muito legal. Outros nomes que tu falaste aí foi... O Tevez, o Nilmar, Carlos Alberto, o Roger. Timaço, né, cara? Era um timaço. Chegaram a ser campeão em 2005, campeão brasileiro. brasileiro. E aí tu estava nesse grupo. Qual é a sensação, cara, de, primeiro, estar jogando com grandes nomes a nível mundial e, segundo, ser campeão brasileiro? Cara, uma sensação assim que quando eu saí daqui eu não esperava chegar nesse patamar, né? E depois que eu tava lá eu já, tô aqui agora, não sou que nem os caras, né? Mas ganhei um título muito importante que pra mim foi assim, foi um salto muito grande, né? Porque eu tava na ABB vou pro Fortaleza vou pro Juventus, do Juventus vou pro Corinthians e logo disputei a primeira Copa São Paulo, logo já fui pro profissional, então essa transação foi muito rápido, né? Claro, que dependia também de mim, né? Do meu trabalho dia a dia. Então, pra mim foi assim, coisa surreal na minha vida. Legal. E tu jogou com o Tite te treinou ou não? Treinou. Treinou em 2006. 2006, eu acho. Né? Foi quanto tempo de Corinthians? 5 anos. 5 anos de Corinthians. E jogar com o Tite, cara, ele tava aparecendo de forma mais... Claro, ele já tinha uma história no futebol, mas no Corinthians foi quando ele teve aquele boom na carreira. Como foi treinar com o Tite? Cara, o Tite é como a maioria dos jogadores fala, que o Tite é um paizão, né? E pra mim também ele me ajudou muito. Acho que ele no meu crescimento assim profissionalmente dentro do Corinthians, eu acho que ele foi assim o cara que mais cobrou de mim, sabe? Então, também agradeço muito isso a ele. Então, para mim é um grande treinador. Só desejo sucesso para ele aí no Mundial de 2022. Legal. Campeão em 2005 com o Corinthians. Aí tu falaste da seleção brasileira que você jogou o Sub-17, Campeonato Mundial, Copa Mundial, Sub-17 em... Nem me lembro o ano agora. Foi na Finlândia, 2003. 2003, tá. Aí tu fez parte desse elenco e foi campeão. Fala também da tua experiência na seleção brasileira Sub-17. Foi boa também, né? Até porque a gente também tinha um time favorito, que era a Espanha, né? Que tinha o Fábregas, tinha Piquet, tinha outros nomes, David Silva, se eu não me engano, também estava. E para mim também foi um título assim, muito, muito importante, né? Na minha carreira, claro que... Às vezes a gente tem alguns ainda que eu troco ideia, a gente manda uma foto um pro outro, então foi bem bacana, o meu currículo foi muito importante. E aí tu falaste de alguns nomes da seleção favorita na época, que é a Espanha, mas da seleção brasileira, tu lembra aí a galera que fazia parte contigo lá? Tinha o Abuda, né, que é um irmãozão meu, tinha o Arouca também, Roncato, tinha o Evandro, tinha o Marcelo, que está no Palmeiras agora, o Marcelo, que é reserva do Everton. Marcelo Lomba, não. Marcelo Lomba, o treinador era o Paquetá, os outros. Legal. E do Corinthians, rumou para Europa, foi isso? Isso. Já foi para o esporte? Foi, surgiu, quando eu estava no Corinthians já apareceu uma proposta para mim
para Inter de Milão antes do Sport, né? Sim. Só que não concluiu essa ida para mim, para Inter. Foi o Maxwell no meu lugar, Sim. que jogou, aquele Maxwell que é lateral esquerdo também. E tinha a possibilidade de eu ficar no Corinthians, só que como a MSI, que era a empresa que estava no Corinthians, que tinha um problema no Brasil, né? Sim. E ele não estava no Brasil. E a gente colocou a proposta na mesa e que era o presidente era o do Alibe, ele não concordou. Só que, passados os dias, o Kia concordou, já ele não. Então aí o meu empresário disse, ó, tem isso aqui pra você. Vamos para o Sport Lisboa. Aí lá tinha o Liette, tinha o Polga, que eram jogadores do meu empresário, né, também. Aí eu fui pro Sport. Show de bola. E no Sport, você chegou em 2006. Inclusive tem uma situação lá do chute mais forte da história do futebol, né? Que não é oficial, mas tem uma marca de 222 km por hora, um chute absurdo. Acho que foi onde veio o teu apelido de Homem-Bomba, não é? Isso. Fala também um pouco aí da tua carreira e dessas situações lá no Sport. Foi, né? Foi assim, uma história também assim. Até porque não era eu que ia bater a falta, né? Era um outro colega. E o Liades, como era um dos capitães, né? Disse, ó, vai bater o Rony. E eu fui feliz, né? Naquela cobrança. Acho que a gente precisava ganhar o jogo, né? Tava 0-0. Era no segundo tempo, acho que faltavam uns 7 ou era 8 minutos para acabar. E, graças a Deus eu fui feliz, né? De bater aquela falta. E com a precisão, né? Na velocidade que foi, infelizmente não foi registrado pelo Guinness, né? Mas ficou aí no recorde, né? No futebol, acho que bati um dos meus ídolos também, que é o Roberto Carlos, né? Sim. Cara que batia muito bem na bola, então para mim também foi muito gratificante. Não é oficial, porque não foi marcado com as exigências que o Guinness pede. Agora, o oficial hoje, se eu não me engano, são 129 km por hora. O teu foi 222. Quase que, rapaz, é um absurdo, muita coisa. Lá no Sporting também, tu foste campeão da Taça Portugal, Supercopa de Portugal, na temporada 7 e 8, né? Isso. Mais um tempo vitorioso na carreira do Rony. Foi, né? Até porque, como jovem, né? Acho que naquele tempo também, quando eu estava no esporte, foi a minha primeira... Disputei 2 Champions League também, né? Pelo esporte. Opa! Então foi assim... A gente jogar um videogame, né? Com aqueles caras e depois estar lá no meio dos caras, né? Assim, pra mim foi... Assim, até porque a gente pegou uma chave muito difícil, que foi o Manchester, a Inter de Milão, o Manchester Cristiano Ronaldo, Giggs, Scholes. Aí a Inter já vinha Adriano, Ibrahimovic, Materazzi. Caramba, bicho. E eu estar ali no meio dos caras, pra mim também foi assim, realizante, assim, pra mim e pra minha família. E meu pai tava lá, então pra mim foi melhor ainda, assim. Ele vê, né, assim, de perto. Massa. E até porque a gente só no videogame, né, vê aqueles caras e depois tá jogando contra aqueles caras, marcando o Cristiano Ronaldo, marcando o Adriano. Loucura, né? Loucura. Então, pra mim foi muito, assim, gratificante. Cara, mas aí, nesse período de Portugal, e aí eu até falava contigo, né, foi quando eu comecei a acompanhar vocês mais de perto, até por conta do histórico de vocês na ABB, no futsal, e eu sempre muito ligado ao futsal. Nesse momento de Portugal, você teve, embora tenha passado logo o quê? 4 anos, talvez? Isso, 4 anos. Houve alguma dificuldade, talvez, de adaptação, embora tenha sido um tempo vitorioso, como você falou, disputando 2 Champions, mas teve alguma dificuldade de adaptação lá, né? Foi, logo no começo, né? Porque quando eu cheguei, o Brasil tem um estilo de jogo totalmente diferente da Europa, né? Então, pra mim foi assim, teve uma mudança, mas muito rápido eu consegui entrar no estilo de jogo que eles queriam.
Legal. Aí ficou lá, acho que 4 anos. Isso. E foi disputar em 2009, Fui emprestado para o União de Leiria. De Leiria. Que também foi um tempo vitorioso para ti. Isso. Você jogou mais. Joguei mais isso. Fala também da tua passagem lá. Foi uma passagem assim muito boa, né? Até porque teve um tempo que eu não tinha mais espaço no esporte, né? Mudou o treinador, mudou umas coisas. E eu fui pra lá e foi também assim, pra mim foi muito bom, né? Que eu joguei mais, entendeu? E logo em seguida apareceu a proposta, né? Pra Alemanha. Então. Pra Alemanha, né? Essa proposta que você recebeu pra Alemanha, eu vou deixar para um próximo episódio. A gente vai deixar lá para o próximo episódio 3 pontos. Eu já vou deixar o spoiler para você, tá? Nos acompanhar no próximo episódio. Que eu vou falar sobre Alemanha, Hertha Berlim, Fortaleza e o debate pronto, que é aquele nosso bate-papo que a gente sempre tem falado. Mas vamos lá. Da carreira do Rony. Até aqui em especial. Tinha o quê? Tinha 17, tinha uns 25 anos mais ou menos? Tinha quanto tempo lá no União de Leiria? Foi 2009, né? Então já tinha aí 23 anos. 23, 24. Menos de 25 anos, cara. Já tinha vindo pra caramba. Corinthians, um dos maiores times nacionais, no caso Brasil. Sporting, talvez o maior lá de Portugal, um dos maiores de Portugal. Torcida gigantesca. E mais uma equipe também, União de Leiria, sendo campeão pela seleção brasileira na base, no Corinthians, no Sport. Até aí, cara, menos de 25 anos, a cabeça do jovem Rony. A minha cabeça era tranquila, né, assim, em termos de hoje, né, assim, muitos meninos jovens, né, fazem coisas loucuras. Eu não, eu já era um pouco mais tranquilo, até porque meu pai viveu o mundo do futebol todo e ele sempre passou pra gente como seria, né? Até porque no futebol você tem que matar um leão a cada dia. Então, é isso. Acho que devo muito esses anos de futebol, claro, a Deus primeiro, mas ao meu pai que sempre esteve ali pra nos apoiar, pra nos ensinar, né? Porque meu pai viveu o mundo do futebol. E em paralelo à tua carreira na Europa, tinha do teu irmão. O teu irmão também estava voando lá, tinha passado em alguns países e tal, e também vinha se destacando. Tinha tempo para se comunicar, para acompanhar essas carreiras em paralelo? Tempo, assim, né? Muito tempo não, né? Mas o tempo que a gente tinha, a gente podia estar junto, assim, né? Até porque quando eu estava em Portugal, meu irmão acho que estava na Suíça. Sim. Se eu não me engano. Na Suíça. Então, e ficava aquela coisa, né? Meu pai às vezes ia para lá ou para cá, então. E quando a gente se encontrava, era mil maravilhas. Beleza, cara. A gente vai finalizar esse primeiro episódio. Já quero deixar o convite. Já até falei que vai ter, né? Então o próximo episódio a gente fala um pouco mais sobre a tua história, que é extraordinária, riquíssima. Mas eu queria que você já deixasse aí um recado para alguém que está te acompanhando, que sabe da tua história e que de repente, nesse momento, está pensando em se tornar um jogador de futebol. Deixa um recado aí para o pessoal que está nos acompanhando, né? Pode ficar à vontade. Eu acho que, primeiro de tudo, né? Trabalho, a humildade, que é muito importante para um jogador de futebol. E acho que para mim é isso, a humildade e o trabalho, acima de tudo. Show, meu parceiro. Satisfação te receber aqui pela primeira vez no Maestros da Bola. Convite feito para um próximo episódio. A gente vai falar aí sobre o restante da tua carreira e o que você está fazendo hoje, quais são os seus projetos, tá bom? Satisfação te receber. Meu povo, eu me despeço por aqui, te convido a conhecer o nosso acervo, tá? O acervo do Maestros da Bola, que é o melhor e maior acervo do futebol cearense, do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Fica ligado com a gente porque teremos um outro episódio com o nosso parceiro, o Maestro Rony. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo. Tchau!